Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma aula do ITED, do Instituto Teológico Escola do Discípulo. Pastor Wagner Rodrigues, muito feliz com aquilo que Deus tem feito no nosso meio, tá? Com o início do Instituto Teológico, do curso básico de teologia, lembrando que é um curso básico à teologia, tá? E a partir da próxima semana, sempre os nossos encontros será via o canal do YouTube, tá? E eu vou estar deixando o vídeo registrado, gravado para os alunos que estão conosco. A gente fechamos uma turma de pessoas que vai estar caminhando conosco nos próximos 6 meses, tá? Nós estamos iniciando estritamente no mês 7 até o mês 12 do ano de 2025, um curso básico de teologia, tá? E espero que possa ser um período muito proveitoso na sua vida, um tempo de muito crescimento espiritual, biblicamente falando, que possa ser de fato um período abençoador na sua vida, tá? E a gente iniciamos este curso básico em teologia com quebrando alguns mitos, quebrando algumas situações que são faladas há muito tempo, de pessoas que dizem que ao estudar teologia o cristão esfria na fé. Ao estudar teologia, o cristão ele diminui a necessidade da busca do Espírito Santo, porque existe aqueles que dizem que o cristão fica um pouco mais frio na busca pela letra, e isso é algo que nós queremos quebrar aqui de início, tá? De início, já tenho conversado com algumas pessoas que inclusive estão nos acompanhando, né? Apesar de algumas aulas ficar registrada no YouTube, as apostilas, o questionário, o certificado serão somente para os alunos que estarão recebendo no privado, né? Algumas pessoas que se comprometeu conosco de estar com esse curso até o fim, e a gente sabe que é muito fácil iniciar alguma coisa, mas poucos são aqueles que concluem, né? E nós não menosprezamos o início das pequenas coisas. Eu acredito que de fato vai ser um período de muito enriquecimento e crescimento na sua vida, de que assim seja em nome de Jesus, tá? Então, teologia, sejam bem-vindos ao ITED, e eu quero deixar algo bem específico aqui. Apesar dos vídeos estar sendo uma parte mais, como que eu posso estar dizendo, não uma linha prática, uma linha mais técnica mesmo, os alunos que estão conosco já receberam as apostilas no privado, então os alunos que se comprometeram conosco já estão com as apostilas e tudo que eu tenho falado aqui, você está acompanhando com a sua apostila em mãos, tá? Então o que eu peço para ti, quando for fazer a aula de teologia, vá para o seu quarto, vai para um canto que você possa ficar no particular, tá estudando, tá se dedicando a isso, pega uma caneta, pega uma agenda, tô com a Bíblia, tô com todo o meu material aqui, e vai anotando, pega a sua apostila. Se você quiser imprimir, imprima para encadernar, tá? Escreva, não tem problema quanto a isso, para você estar lembrando, né? Muitos estudantes dizem que tudo aquilo que nós escrevemos, que nós repassamos numa caneta, num papel, nós gravamos 70%, 80% com mais facilidade do que apenas ler ou ouvir. Então escreva mesmo, rabisque, circule, puxe uma seta, tá? Seja bem-vindo a esse início. Então o que eu quero dizer para vocês é que a teologia não é uma necessidade humana. A teologia, ela não é uma definição de Deus, porque não é possível definir o Senhor, tá? Existe um louvor antigo do Preto no Branco, que ele diz que do filósofo ao ateu, né? Ninguém explica o Senhor, ninguém explica Deus. Então não é possível colocar o Senhor dentro de uma caixinha e você estudá-lo para defini-lo. Deus não é uma definição. Deus vai além da definição, tá? Então teologia é uma junção de duas palavras, né? Até porque teologia vem do grego. Se você escrever agora na sua agenda, você que está me acompanhando, teologia, e separar T-E-O, no meio, tel, você vai ver que é uma junção. Theos vem do grego Deus. Logia ou logia significa estudo, ou ciência, ou tratado. Então, quando alguém fala assim que não gosta de teologia, não gosta das coisas de Deus, da ciência de Deus, porque é isso que significa a palavra teologia. Theos do grego Deus, e logia, que é estudo, ciência ou tratado, estudo de Deus ou das coisas de Deus. E a teologia é algo que sempre me impactou desde o início do meu ministério. Mike Pima, um grande filósofo, um grande pregador que passou por essa terra, ele disse que quem tem dificuldade de estudar teologia tem dificuldade de ouvir Deus falar. E isso é o que sempre me impactou, porque nós vivemos uma época em que o analfabetismo bíblico está muito forte. Pessoas que aceitam aquilo que são teorias, que são liturgias, são doutrinas antibíblicas, e abraçam algumas linhas sensacionistas, abraçam linhas que não tem nada a ver com aquilo que Cristo deixou registrado para que os seus servos fossem guiados.
Lembrando que as Escrituras dizem que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? A W. Torrey diz que a teologia não pode estar em uma gaiola. Então, que esse curso possa ser uma libertação de um conhecimento, de um entendimento para uma melhor forma de servir a noiva do Cordeiro. Uma melhor forma de se entregar ao Senhor de uma forma excelente, para que o nosso ministério possa de fato ter relevância para a glória do Senhor. Aquilo que Deus te deu tem que ter relevância. Aquilo que Deus te deu tem que ter relevância. Orlando Boyer, ele falava que, ele diz que o que é a teologia, senão a simplicidade de Deus. As pessoas querem complicar bastante com a forma de falar, com a retórica, com verbalizar, ao ensinar a teologia. E eu quero que esse curso básico seja de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo profundo e enriquecedor, para que você possa compreender, de fato, aquilo que Deus tem na tua vida. Tá? Desde o início, desde como montar um sermão, a se aprofundar um pouco mais biblicamente naquilo que Ele tem para nós. Tá? E eu quero falar uma última frase aqui de Charles Spurgeon, que ele diz que nunca teremos grandes pregadores até que tenhamos grandes teólogos. Você não pode formar um homem de guerra a partir de um pé de banana. Então, decida, de fato, a se dedicar e a fazer a obra de Deus com excelência. Tá? Gente, a teologia ela é inteligível. A teologia ela é explicável. A teologia ela é bíblica. Então, muitas teologias seguem um sistema que vai além do termo teologia sistemática. Quando você vê o termo teologia sistemática, é porque ela tem algumas divisões. Ela se divide dentro da forma que você estuda. Por exemplo, quando você vê a palavra teontologia, dentro da teologia, ela estuda a respeito da pessoa de Deus, a respeito de Deus Pai. Quando você vê o termo eristologia, é a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Quando você vê o tema pneumatologia, é a respeito do Espírito Santo. É a ciência que estuda a ação do Espírito Santo. Bibliologia, a respeito da Bíblia. Antropologia, a respeito do ser humano, a respeito do homem. Amartiologia, a respeito do pecado. Soteriologia, a respeito da salvação. Angeologia, a respeito dos anjos. Demoniologia, a respeito dos demônios. Eclesiologia, é a ciência, o estudo a respeito da igreja. Escatologia, a respeito do fim das coisas, dos últimos dias. O estudo onde falamos bastante sobre Apocalipse. Muitos citam bastante o fim dos tempos. Tá? Então, essas, gente, são as divisões maiores. Tá? Mas dentro dessas divisões maiores também existem divisões menores, porque a revelação de Deus ela é revelável e compreensível ao ser humano. A revelação de Deus no Evangelho, o Senhor nos entregou de uma forma que consigamos entender. Então a teologia, gente, ela nada mais faz do que tentar organizar a revelação bíblica em tópicos, em assuntos separados, para deixar de uma forma mais acessível para que o cristão entenda. Não se faz teologia, isso aqui é algo que eu quero deixar bem claro, não se faz teologia por experiências próprias. Não se faz teologia com sonhos particulares, com experiências próprias. Se faz teologia saudável e bíblica, amparada nas Escrituras, com base no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, como aluno, que vai se dedicar juntamente conosco nesses 6 meses a estudar um Evangelho, você tem que ter alguns atributos. Você tem que ter alguns princípios que você, se não tiver, tem que adotar a partir dessa aula que você está vendo agora, para se dedicar ao Evangelho. E a primeira coisa que você tem que ter é crer. Crer naquilo que você está lendo. Crer naquilo que está escrito. O Evangelho diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode iniciar um estudo de teologia apenas para ficar questionando pregadores. Você não pode iniciar a estudar teologia apenas para ficar questionando dogmas, credos, liturgias, crenças. Creia no Evangelho, creia no nosso Senhor Jesus Cristo, creia na sua palavra. Eu, quando estou ministrando na igreja e eu entro no assunto de Jonas, eu sempre brinco com os irmãos, eu falo: irmãos, quem acredita aqui que um grande peixe engoliu Jonas e ficou por alguns dias andando com ele, com Jonas dentro do seu estômago, até o Senhor guiar aquele grande peixe para vomitar, para cuspir, para expurgir Jonas em terra firme?
E Jonas ficou ali dias dentro do ventre de um peixe, debaixo d'água, e sobreviveu. Quem acredita que ele foi engolido? Eu levanto as mãos, e muitos irmãos levantam as mãos e falam, eu acredito. Eu falei, irmãos, eu creio tanto no que está escrito aqui, que se a Bíblia falasse que foi o Jonas que engoliu o peixe, saiu nadando embaixo d'água e depois vomitou o peixe, eu pregaria. Porque eu creio mais no Evangelho do que esse aparelho que está gravando esse curso, que está gravando essa aula. Acredite, sabe? Tem esse atributo. Comece o curso de teologia crendo. O segundo atributo que você tem que ter é dependência do Espírito Santo. João 16,